Salve gurizada, no vídeo de hoje vamos falar sobre o projeto do PT de nunca fazer reformas estruturais no Brasil, de nunca fazer mudanças substanciais no Brasil e a mentira da correlação de forças, porque é uma mentira de que faltou apoio do Congresso, que o Congresso é de extrema direita e que a culpa é do Congresso. Então fica no vídeo, pega a visão que o bagulho é louco. E antes de entrar de fato no tema do vídeo, eu só vou explicar rapidinho o que são essas reformas estruturais, por que são tão importantes fazer mudanças substanciais e na raiz do problema. Diferente de políticas públicas como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, reformas estruturais são mudanças perceptíveis na sociedade brasileira, em que o trabalhador brasileiro tem a sua vida mudada, transformada de fato com a passagem daquela reforma. Então, por exemplo, reforma tributária para fazer os mais ricos pagarem impostos e reduzir os impostos no consumo, como ICMS, IPI, PIS, COFINS, essa paulada de impostos que os trabalhadores pagam, de fazer uma reforma tributária botando esses impostos para os mais ricos pagarem, porque o Brasil é um paraíso fiscal para quem é rico, e reduzindo a carga tributária para os mais pobres, para conseguir comprar um carro, uma geladeira, um fogão, melhorar de vida, sem ter que pagar tantos impostos. Fazer uma reforma agrária também é uma medida estrutural, porque tu distribui terras para camponês sem terra, para produzir arroz, feijão, batata, para alimentar o povo brasileiro. Porque no Brasil, 46% das terras agrícolas estão concentradas nas mãos de 1% dos proprietários. São ali cerca de 40 a 50 mil pessoas que possuem a propriedade de metade das terras do Brasil. Metade do Brasil, o Brasil dividido no meio, está entregue para os barões do agronegócio, para os latifundiários, que produzem soja, milho e café para exportar. Produzem soja para alimentar o porco lá na China, na Índia, enquanto o povo brasileiro precisa de arroz, feijão e batata no prato. Então a importância da reforma agrária é para desconcentrar a propriedade agrícola no Brasil e produzir alimentos para o povo brasileiro, para baratear o preço dos alimentos, para gerar renda, riqueza, propriedade para o povo brasileiro e não só para os barões do agronegócio. E além disso, tem reforma urbana, por exemplo, para baratear o preço dos aluguéis, atacando a especulação imobiliária, colocar um IPTU progressivo nesses imóveis que estão vazios, especulando, porque essas pessoas que compram imóveis, eles não compram para morar, eles compram para lucrar em cima daquele imóvel. Então a pessoa compra o imóvel a 300 mil reais e espera 2, 3, 5, 10 anos até dobrar o valor daquele imóvel, aí sim eles vendem. Então um projeto de reforma urbana passa também por colocar um IPTU progressivo nesses imóveis para forçar esses especuladores a vender o imóvel e as pessoas conseguirem comprar, baratear o preço, jogar mais imóveis no mercado para baratear o preço e o trabalhador conseguir comprar. Reformas estruturais são essas mudanças de fato no Brasil, como por exemplo, acabar com o teto de gastos para o Estado brasileiro poder finalmente fazer investimento massivo em ciência e tecnologia, para desenvolvimento industrial do Brasil, para gerar emprego, investimento massivo no SUS, em educação, previdência social, porque todos os governos petistas vêm fazendo corte de gastos, inclusive o Haddad cortando dinheiro da educação, cortando o BPC, uma série de medidas impopulares que prejudicam a sociedade brasileira. É justamente porque a gente vive num país que tem um teto de gastos, o Estado não pode gastar mais do que arrecada, então tem que ficar cortando benefícios para a população. Reduzir a taxa de juros também é uma medida muito importante, porque o Brasil tem a maior taxa de juros do mundo, só perde para a Rússia, que está em guerra. A gente tem uma taxa de juros de 15%, e isso faz com que o orçamento brasileiro seja sequestrado pelos grandes bancos que compram os títulos públicos. Inclusive, 980 bilhões de reais do orçamento público brasileiro é destinado para banco, para os detentores da dívida pública. É um orçamento maior do que da saúde, da educação e da assistência social, tudo juntos. Tu percebe que o orçamento para banco é maior do que saúde e educação, e como isso é um absurdo, e como o PT deveria lutar contra isso. Mas o presidente do Banco Central, indicado pelo Lula, que é o Gabriel Galípolo, ele foi para o Banco Central para manter as altas taxas de juros. Para tu ver como o PT não está comprometido em transformar de fato a ordem social brasileira. Mas voltando ao tema central do vídeo, o que eu quero dizer é o seguinte: o PT está no 5º mandato, é o 5º mandato petista, são 18 anos na presidência da República e a gente ainda está discutindo os problemas que eram discutidos lá em 2002, antes da primeira candidatura do Lula. A gente ainda está discutindo fazer uma reforma tributária para acabar com os impostos sobre o consumo, a gente ainda está discutindo fazer uma reforma tributária para reduzir os impostos no consumo e fazer os mais ricos pagarem impostos, porque eu vou dar só um exemplo para vocês. O preço de um carro no Brasil, um carro popular, tu pega um Kwid, um Gol, é 70, 80 mil reais. Em grande medida porque ali tem 30, 35, 40 mil reais
só de imposto, para tu ver tanto ICMS, IPI, PIS e COFINS que está embutido no preço de um carro, de uma moto, de uma geladeira, de um fogão. E a função de um governo de esquerda é justamente transformar as coisas, é lutar contra a ordem estabelecida para melhorar as condições de vida do povo. E o PT abandonou qualquer projeto de reforma e se atém a fazer algumas migalhas para a população, como, por exemplo, acabar com o imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Isso não muda de verdade a vida de uma pessoa, do trabalhador brasileiro. Isso é uma medida paliativa, é uma ajuda pequena, mas não muda substantivamente a vida do povo brasileiro. Então, reforma tributária, reforma agrária, reforma urbana, reduzir taxa de juros, reduzir jornada de trabalho, acabar com a escala 6x1, essas coisas não vão vir do PT. É o quinto mandato petista, são quase 20 anos na presidência da República e não vai existir reforma agrária, não vai ter reforma tributária, não vai ter reforma urbana, não vai ter o fim do teto de gastos. O PT não vai atacar contra a reforma trabalhista, não vai atacar contra a reforma da Previdência que prejudica os aposentados, que prejudicam as pessoas que trabalham no Brasil porque vão ter que trabalhar até os 65 anos para conseguir se aposentar, o que causa adoecimento mental, ter um salário tão ruim, com condições tão precárias, com tantos impostos que os trabalhadores pagam, sem ter tempo de lazer, trabalhando numa escala 6x1. A função de um governo de esquerda é atacar esse tipo de coisa e atacar pela raiz para transformar a vida das pessoas. E eu acredito que 1 mandato, 2 mandatos no máximo é o suficiente para fazer uma mobilização nacional para mudar as estruturas do Brasil. E o PT está há 18 anos na presidência da República. Não é 1 mandato, não é 2, não são 3, não são 4. É o 5º mandato petista e a gente ainda está discutindo as questões que eram discutidas e que eram gravíssimas lá em 2002 e até hoje, depois de 18 anos na presidência da República, o PT nunca tentou fazer reformas estruturais na sociedade brasileira e nunca vai fazer. A gente vai estar em 2040, em 2080, vai ser o 50º governo petista e a gente ainda vai estar discutindo sobre fazer reforma tributária, reforma agrária, sobre reduzir jornada de trabalho, sobre acabar com o teto de gastos, reduzir taxa de juros. Então isso é o que me incomoda, porque não é o primeiro mandato petista, não é o segundo nem o terceiro, é o 5º. E se o Lula vencer, vai ser o 6º mandato e não vai ter reforma, não vai ter mudança substancial. E eles ainda vão estar dizendo que é porque não tem correlação de forças, que o problema é do Congresso. Então é justamente agora que eu vou entrar nessa parte e mostrar como é uma mentira esse negócio de que falta correlação de forças e que o problema é o Congresso Nacional. É uma mentira. E é uma mentira, sabe por quê? Porque entre 2007 e 2008, o PT teve na presidência da Câmara o Arlindo Chinaglia, que é um deputado federal do PT. O PT esteve na presidência da República e tinha o presidente da Câmara dos Deputados, que é quem decide o que vai ser votado, o que não vai ser votado, aquilo que é mais urgente para ir para votação, para ser negociado. Então, teve o Arlindo Chinaglia entre 2007 e 2008 e depois teve o Marco Maia entre 2011 e 2012. 2 presidentes da Câmara que eram do PT, que eram deputados federais do PT, e o Partido dos Trabalhadores vem até hoje em dia com essa desculpa para dizer que a culpa é do Congresso Nacional, que a culpa é da extrema-direita, mas não é. Em 2010, o governo Lula tinha 87% de aprovação na sociedade. Teve 2 presidentes da Câmara dirigindo a Câmara dos Deputados e os petistas têm coragem de dizer que a culpa é do Congresso Nacional e da extrema-direita. E, inclusive, se não tem o apoio do Congresso Nacional, isso não é desculpa, porque o papel do presidente da República de esquerda é convocar a população para o jogo político, é mobilizar as bases sociais, é mobilizar greves, paralisações, enfrentar o Congresso Nacional, fazer plebiscito, colocar a população para votar se quer ou se não quer uma reforma agrária, se quer ou se não quer reduzir jornada de trabalho, percorrer todas as capitais e enfrentar o sistema político, enfrentar o sistema econômico, fazer reformas estruturais no Brasil. Inclusive, a única vez, nesses 4 anos de mandato do governo Lula atual, a única vez que teve mobilização popular, que teve a população nas ruas lutando contra o Congresso, isso surtiu efeito, teve resultado, que foi no caso da PEC da blindagem, que os deputados federais e senadores queriam se blindar, queriam poder cometer todo tipo de crime e saírem ilesos. E a população foi pra rua, lutou contra e o Congresso recuou. Então tu percebe que tem sim como recorrer ao povo, a mobilização popular, a força dos trabalhadores, a greve, paralisação, mobilizações, e o PT não faz isso porque não quer.
porque é um partido que não tem o compromisso de atacar e transformar a ordem social brasileira. É um partido que tem o compromisso de se manter no poder, fazer políticas públicas importantes, uma medida aqui, uma medida ali, mas em não transformar de fato a ordem social brasileira. E antes de finalizar o vídeo, eu quero dizer uma coisa importante, que é o seguinte: não só o PT não faz reformas estruturais no Brasil para melhorar de fato a vida do povo brasileiro, mas o PT está indo no sentido contrário. Ele está destruindo aquilo que havia de importante no Brasil. Então, por exemplo, no ano passado, o Haddad mandou um pacote fiscal para o Congresso atacando frontalmente, diretamente, a população mais pobre do Brasil, tentando atacar o BPC e reduzindo o aumento real do salário mínimo. E o Haddad aprovou o pacote que limita o crescimento do salário mínimo a 2,5%. Então, aquela política do governo Lula de aumento real do salário mínimo, que sempre fez, aumentando 7, 8, 9, 10% do salário mínimo, isso nunca mais vai acontecer, porque o Haddad passou uma lei para impedir, para proibir o aumento do salário mínimo acima de 2,5%. É uma medida que nem o Paulo Guedes, nem o Bolsonaro, nem o Temer tiveram coragem de fazer, que é limitar o crescimento do salário mínimo. O Haddad e o Lula fizeram agora. O salário mínimo esse ano era para crescer mais. Ele só não vai crescer mais justamente porque o Haddad impediu o crescimento acima de 2,5%. Tudo isso para atender aos interesses do mercado financeiro, que está pressionando o governo por corte de gastos. E ao invés de cortar privilégio de juiz que ganha R$200 mil por mês, o Haddad prefere atacar os mais pobres e cortar o aumento real do salário mínimo. E não para por aí. Nesse mesmo pacote fiscal, o Haddad ele tentou dificultar o acesso das pessoas miseráveis para conseguir o BPC. Porque o BPC, que é o benefício de prestação continuada, para uma pessoa miserável que recebe até 1/4 do salário mínimo, o Haddad tentou dificultar o acesso ao BPC, fazendo com que a pessoa tivesse que comprovar uma renda familiar não apenas de inferior a 1/4 do salário mínimo, mas que se ela tivesse um cônjuge, um companheiro que morasse em outra residência, a renda dessa pessoa também ia contar como critério de renda para receber o BPC. Ou seja, a pessoa, além de ser miserável, de receber até 1/4 do salário mínimo, ela não poderia ter um companheiro que morasse em outra residência que recebesse acima de 1/4 do salário mínimo. Porque a renda de uma pessoa que vai receber o BPC e a renda do companheiro dela que mora em outra região iriam contar como uma mesma renda familiar. Então tu percebe que isso é um absurdo e é um ataque direto à população mais pobre do Brasil. E inclusive o Congresso vetou essa medida porque achou cruel demais. Então tu percebe que o Congresso mais reacionário e mais direito da história do Brasil, ele tá à esquerda do Fernando Haddad, ele tá alinhado à esquerda do governo Lula, porque o Haddad queria aprovar uma medida que ataca frontalmente as pessoas mais pobres e o Congresso Nacional Brasileiro achou isso cruel demais. O Congresso brasileiro, ele tá alinhado mais à esquerda do que o Fernando Haddad e o governo Lula. E só para citar mais uma questão aqui, ontem eu tava lendo um dado de que o governo Lula 3, ele faz menos desapropriação de terra para reforma agrária do que o governo Bolsonaro e do que o governo Temer. Fiquem com essa informação. Então é isso, gurizada. O que eu quero dizer pra vocês é que é uma mentira esse papo da correlação de forças, de que o problema é o Congresso Nacional, é a extrema-direita, é o bolsonarismo. Isso é uma mentira, porque todas as oportunidades que o governo Lula teve aprovação, ele teve o Congresso Nacional, ele tinha apoio do PMDB, ele tinha a segunda maior bancada do Congresso, ele teve 2 presidentes da Câmara, teve 87% de aprovação na sociedade brasileira. Tudo isso de bandeja para ele não foi o suficiente para fazer reformas estruturais no Brasil, para acabar com o teto de gastos, para reduzir taxa de juros, para fazer reforma tributária, reforma agrária e reforma urbana. Inclusive é uma mentira tão feia e tão grotesca do governo Lula dizerem que o problema é falta de correlação de forças, porque se o Congresso é contra, recorre ao povo, recorre à população que votou no governo Lula, que apertou o 13 na urna e que o governo abandonou essa população e está atacando essa população. Se o problema é o Congresso, então convida o povo para o jogo político, faz mobilização popular, faz uma greve, faz paralisação, faz uma manifestação com 100, 200 mil pessoas na rua, buscando aumentar salário mínimo, reduzir jornada de trabalho, fazer reforma tributária. Eu duvido que o Congresso não ia aprovar uma reforma tributária se tivessem 200 mil pessoas na rua, 200 mil pessoas na Paulista, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre. Eu duvido que o Congresso não ia recuar e aprovar uma reforma tributária, reduzir jornada de trabalho. Então é isso, gurizada. Se vocês gostaram do vídeo, já curte, comenta, compartilha, manda pro teu amigo petista, manda pro teu familiar que é petista, manda pro teu amigo que é bolsonarista. Curte, comenta, compartilha o vídeo, manda pra geral. Tamo junto aos guris, fiquem com Deus.